Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, pois Tu és o autor da nossa fé. Louvado seja o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor faz e continuará fazendo na vida dos Teus filhos e através dos Teus filhos. Mas sobretudo, Senhor, glórias Te damos por tudo aquilo que Tu és. Um Deus carinhoso, um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus de justiça, um Deus que nos resgata, um Deus que nos salva, um Deus que nos toma com a Tua mão poderosa e guia as nossas vidas com a Tua providência e a Tua soberania, e nos envia, Senhor, em direção às pessoas que perecem. O Senhor nos faz um chamado todo especial, para que possamos ser testemunhas do Teu Evangelho eterno em todas as nações. Nesta noite nós queremos mais uma vez Te pedir a Tua bênção sobre a exposição da Tua santa palavra, e que essa bênção se estenda a todos aqueles que estão aqui presentes neste templo, nesta noite, e também aos que nos acompanham através da internet. Que o Teu Espírito abra as nossas mentes, corações, para que possamos compreender e para que possamos também colocar em prática o Teu querer para as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez uma alegria poder retornar a esta igreja, continuarmos a nossa semana de oração. Eu tenho sido verdadeiramente abençoado durante essa semana, porque todas as vezes que nós não apenas pregamos, nós estamos também ouvindo a palavra de Deus e refletindo na mensagem que o Senhor nos usa para compartilharmos. Eu quero dizer a vocês que essa semana de oração é uma semana inédita. Normalmente nós como pastores, temos algumas semanas de oração e costumamos pregá-las em diferentes igrejas, a mesma semana. Mas essa de maneira especial é uma semana inédita. E de antemão, eu quero dizer a vocês que muito provavelmente este é um sonho, um projeto que eu tenho para um futuro não muito distante. Parte desta semana de oração tornar-se-á um livro. Então, em primeira mão, vocês já estão acompanhando trechos ou capítulos deste que eu tenho como um projeto que Deus colocou no meu coração, um livro exatamente com o título da semana, o Diário de um Missionário. E ali, óbvio, nós vamos explorar outras experiências também, e detalhes daquilo que nós temos vivido e ainda viveremos ali na Mongólia, pela graça de Deus. Quero cumprimentar aqueles que estão retornando, que já vieram nos outros dias, e de maneira especial aqueles que estão vindo pela primeira vez. Que Deus abençoe a você, é um privilégio para nós e uma honra tê-los aqui. Eu prometi ontem e estou cumprindo. A última história que eu contei, vocês lembram a história do monge sem sandálias, ou o monge que havia perdido suas sandálias? Falando em perder, detalhe, abre um parênteses, louvado seja Deus, encontraram meu pendrive por aí. Encontraram, o Joesel me entregou ali. Depois eu digo onde é que estava. Mas que bom, graças a Deus, porque muito dos conteúdos que eu havia preparado estava nesse pendrive, estava me dando um trabalho muito grande, ter que refazer e produzir mais uma vez, mas louvado seja Deus por tudo. Esta imagem deste monge, ela representa a história de ontem. Ele é o monge que eu estava falando, E após a situação acontecer, eu contei a história ontem, não vou repetir agora. Caso você não tenha vindo ontem, acesse o canal do YouTube da igreja, está lá no final do sermão de ontem. E após aquele momento ali marcante para mim, onde nós nos comunicamos sem uma palavra sequer, só com um gesto, um amigo meu que estava observando de longe, ele falou: Yuri, eu tenho que tirar uma foto disso. E ele ali registrou esse momento, e eu estou ali fazendo exatamente o gesto que ele havia utilizado para me cumprimentar, Então fica aí apenas como curiosidade para vocês notarem, Você vê que a gente se parece, Tá de óculos, não tem cabelo, só a roupa que não era muito parecida. Eu estava com a roupa tailandesa também, mas ele estava com a roupa, com as vestes dele monásticas, Ok, vamos prosseguir. O tema desta noite tem que ver com separação. Interessante, se você jogar a palavra separação no Google, se você tiver essa curiosidade, você vai perceber, principalmente coloque assim como a parte de imagens.
você vai perceber que a palavra separação normalmente está associada com quebra de relacionamentos. As imagens mostram muito isso, de maneira especial entre cônjuges. São imagens que mostram casais separados, fotos rasgadas, coisa desse tipo, ou corações partidos. Quando a gente fala em separação, normalmente nos vem à cabeça a ideia de sofrimento. De certa forma, isso tem algum sentido. That makes sense. E nós vamos falar um pouco sobre uma separação que é dolorosa, existe, está envolvido sofrimento, mas que é necessária. É necessária. Vamos avançar. Muitas vezes na vida nós nos encontramos em uma bifurcação, onde nós temos que tomar decisões para que direção iremos tomar em nossa vida. Prioridades, escolhas, decisões que farão a diferença, não apenas na nossa vida, como na vida de outrem. E neste caso, muitas vezes, quando decidimos ir para um lado, estamos nos separando de outros que ficaram do outro lado. E essa separação, ela é um processo que, por fim, gera de fato um rompimento. Mas como eu disse, esse rompimento é doloroso, no entanto, necessário. Eu quero convidá-los a descobrir que tipo de separação ocorreu na vida de Abraão. E o que isso tem que ver conosco hoje no século 21, aqui em Dallas, ou no Brasil, ou na Mongólia, ou em qualquer canto deste planeta. O que a vida, o que o chamado de Abraão, o que a separação que ocorreu na vida de Abraão tem que ver conosco e melhor, tem que ver com a missão de Deus. Ontem nós estudamos sobre a Missio Dei, a missão de Deus. O que isso tem a ver então com tudo aquilo que nós temos visto e estudado aqui durante essa semana, falando sobre a missão? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras Sagradas, Gênesis, e o capítulo 12, versos 1 ao verso 3. Gênesis, capítulo 12, versos 1 ao verso 3. Esse é um texto clássico, conhecido como o chamado de Abraão. Na realidade, não era ainda Abraão, mas era Abrão, né? Um nome um pouco mais curto. Vocês conhecem a história da mudança de nomes de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Isso era algo muito comum na cultura hebraica, né? A mudança de nomes, o nome carrega um significado muitas vezes profético, muitas vezes que representa o desejo ou a experiência de um pai e de uma mãe com relação ao seu filho, como é o caso do Jabes, né? Que é um nome que representa as dores de parto da sua mãe por ocasião do seu nascimento. E é interessante que isso é muito comum na Mongólia também. Normalmente na Mongólia, quando eu digo meu nome, as pessoas querem saber a história do meu nome, porque para elas o nome carrega quase que a sua personalidade, o seu caráter, ou representa o seu futuro. E o chamado de Abrão, ou de Abraão, está registrado aí, onde nós abrimos agora Gênesis 12, versos 1 a 3. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo por gentileza na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti, Abrão, de ti eu farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nesta noite,
eu quero dizer que missão é um tipo de separação. Separação envolve sofrimento. E nós podemos ver tanto esta missão quanto esta separação e este sofrimento na experiência de Abraão, que para nós servirá nesta noite como um modelo. A Bíblia diz que Abraão deveria separar-se da sua parentela, da sua terra, da sua cultura. Ele deveria separar-se dos seus familiares, ou melhor, do ambiente familiar e confortável que ele vivia na cidade de Ur, uma cidade extremamente desenvolvida para a época. Alguns arqueólogos acreditam que em Ur já havia um sistema de canalização de água, ok? Então, algo assim realmente extremamente avançado e desenvolvido para a época. Então, Abraão estava saindo, vamos colocar numa perspectiva de hoje, de um país de primeiro mundo e indo para uma região que estava ainda engatinhando em termos de desenvolvimento, e na realidade ele nem sequer sabia para onde ia. Como deixar, não é, o conforto, como deixar a sua parentela, como deixar o seu ambiente cultural onde ele estava totalmente encaixado, para ir para um lugar onde ele nem sequer sabia se iria se adaptar ou se contextualizar, não é? To fit. Abraão precisava separar-se a si mesmo, separar-se do seu passado e o principal, de velhas perspectivas. Eu acredito que essa era a separação mais importante. No fundo, o que Deus queria era isso. Ao separar Abraão da sua parentela, da sua cultura, da sua terra, dos seus costumes, do seu conforto, o que Deus na realidade realmente queria fazer era uma mudança de perspectivas. Uma separação de um paradigma velho para um paradigma novo. Abraão saiu de uma terra completamente idólatra para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. E toda separação foi feita, toda separação no caso de Abraão, foi feita com o propósito de fazê-lo adentrar em uma nova união. E aqui entra o aparente paradoxo dessa história. A separação de Abraão para a missão era necessária a fim de que ele entrasse numa nova experiência de união. Essa separação de antigas perspectivas, essa separação da sua zona de conforto era extremamente necessária. Esse sofrimento foi necessário para que Abraão entrasse numa experiência de uma nova união. A união com uma nova terra e a união com Deus, que haveria de mostrar-lhes esta nova terra. O chamado de Abraão foi um chamado missionário, e Deus queria fazer dele um canal de bênçãos. Você vê nesse texto que a Bíblia diz assim, olha, eu te abençoarei, eu te farei uma grande nação. Normalmente nós, numa cultura mais individualista, oramos pouco intercessoriamente, muito pouco, é um fato. Nós oramos muito mais em prol das nossas próprias necessidades, em prol dos nossos sonhos, dos nossos planos. Normalmente nós oramos pelos outros apenas quando nos é requisitado, normalmente. Normalmente nós oramos pelos outros apenas quando sabemos que alguém está enfrentando alguma situação difícil, complexa ou desesperadora em sua vida. Mas o fato é que quando nós pedimos a bênção de Deus sobre nós, a bênção de Deus, ela nunca vem com um propósito egoísta. Deus, ele abençoou Abraão com um propósito, que ele se tornasse um canal de bênçãos para outros, que ele comunicasse, compartilhasse, estendesse essas bênçãos a outros, ao ponto da Bíblia dizer que em ti serão abençoadas quem? Todas as famílias da terra. E mais uma vez o termo famílias aqui está relacionado àquele termo que nós já estudamos, que na grande comissão fala de nações, lembram?
As nações, quem são as nações? Os povos, as etnias, os grupos étnicos. É assim que a Bíblia entende família. Quando a Bíblia fala de família aqui, ela não está falando de família nuclear, como nós entendemos hoje. O conceito de família, de maneira especial para um nômade, é da família estendida, é de uma tribo, é de um clã, é de algo muito maior. E essa família é ligada por laços consanguíneos. E é por isso que a Bíblia constantemente enfatiza o fato de sermos descendentes de Abraão. A vida de Abraão foi uma vida missionária. Queridos, todos aqueles que desejam participar, se engajar, se envolver na Missio Dei, na missão de Deus, devem possuir o mesmo espírito de Abraão, um espírito disposto a sofrer as dores da separação. Esse é um assunto sensível. Eu não sei se algum de vocês aqui já vivenciou na carne, na pele, uma separação no que diz respeito ao casamento. Eu imagino que deve ser uma dor e uma experiência extremamente amarga, muito difícil de superar. Eu tenho situações assim próximas a mim, na minha família. Meus pais, graças a Deus, são casados já mais de 30, eu tenho 38, meus pais acho que já passaram de 40 anos de casado, né? Mas não deve ser algo fácil. Mas eu quero dizer a vocês que essa separação que Deus deseja para aqueles que pretendem e desejam se envolver na missão, é uma separação que envolve primeiro um sofrimento, mas para que haja a possibilidade de uma união, de uma nova perspectiva. Para que ganhemos uma nova perspectiva, precisamos abandonar uma velha. Para que mudemos de paradigma, precisamos reconhecer que o nosso paradigma antigo já não atende mais às demandas da nossa vida missionária. Essa separação, detalhe, queridos, eu quero citar aqui um autor chamado William Rayburn. Ele escreveu dizendo o seguinte, que essa separação é muito mais, a separação para a missão, é muito mais do que simplesmente deixar amigos e situações confortáveis em casa, mas é o sacrifício, e aqui essa palavra é chave na vida de Abraão, o sacrifício de reexaminar as nossas pressuposições culturais. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. Uma coisa é você deixar a sua terra e ir para um país distante. A maioria de vocês aqui fez isso. Talvez os jovens nasceram aqui nos Estados Unidos, mas a grande maioria não é nascida aqui nos Estados Unidos. Alguns países da América Latina em geral, outros ali da América Central, a grande maioria do Brasil. Uma coisa é você sair da sua terra, que já envolve uma separação, envolve um sofrimento, envolve uma dor, pessoas que você ama, que você deixa, amigos, costumes, hábitos. Mas o maior sacrifício, o maior sofrimento desta separação que Deus queria para Abraão e que deseja para cada um de nós como missionários, é o sacrifício de reexaminar as nossas próprias pressuposições culturais, reavaliar padrões, reavaliar axiomas, coisas que nós tínhamos como 100% verdade, quando na realidade são simplesmente filtros que nós usamos para enxergar a realidade na nossa própria perspectiva cultural. E como missionários precisamos reconhecer isso, que a nossa cultura, ela não é absoluta, que a nossa cultura, ela não pode servir de padrão para outros, e que eu não posso impor sobre a Bíblia a minha cultura. Pelo contrário, a minha cultura precisa ser provada pela Bíblia, mas não necessariamente a minha cultura representa a Bíblia. Eu quero dizer algo a vocês. Um dos maiores bloqueios, empecilhos, hindrances para a missão hoje chama-se etnocentrismo. Foi isso que fez o povo de Israel falhar.
Eles ficaram tão fechados em seu mundo, tão focados na sua própria cultura, que eles começaram a olhar os que viviam ao redor como inferiores. E não enxergavam, não percebiam que em toda cultura existem aspectos positivos e aspectos negativos. Não existe uma cultura no mundo 100% boa e não existe uma cultura no mundo 100% má. É aí que entra o chamado de Abraão, o desejo de Deus de retirá-lo de uma cultura e levá-lo para uma terra distante, uma terra desconhecida, com esse propósito de abrir a sua visão e de fazer com que ele sacrificasse os seus próprios preconceitos, pressuposições. A história de Abraão representa toda a história de missão. Toda a história de missão é a história de Abraão. Toda a história de missão envolve uma separação, envolve um chamado, envolve um envio e envolve sacrifícios. Sabe, muitas vezes quando eu estou relatando um pouco da nossa experiência, como foi ter saído do Brasil, de Salvador, uma das capitais mais quentes do país, não é? E uma cidade litorânea, a casa de meus pais ficava, ou fica, melhor dizendo, a apenas 200 metros da praia, na Ribeira, não sei quem conhece aqui Salvador, uma região na Cidade Baixa, um bairro bucólico, que no passado era um lugar de veraneio dos senhores de engenho. Hoje é um bairro humilde da cidade de Salvador. Mas eu cresci ali, e com meus amigos, toda a minha realidade, todo o meu mundo, toda a minha segurança estava ali. E ao ouvir o chamado de Deus para servir a Ele overseas, fora do meu país, eu não sabia para onde eu ia. E eu me identifiquei demais com essa história de Abraão, porque eu me coloquei nas mãos de Deus, nossa família, nos colocamos nas mãos de Deus, sem saber para onde iríamos, só sabíamos que era na região da janela 1040, só sabíamos que iria para um lugar que exigiria muito de nós, e ali fomos, e ali estamos há 4 anos, e geralmente quando eu conto essa história nas igrejas, algumas pessoas se aproximam de mim, com muito carinho, óbvio, e dizem assim: pastor, que bênção, olha que maravilha, olha, eu admiro demais a sua coragem, que sacrifício, puxa vida, olha, eu me sinto até envergonhado, de vez em quando eu ouço essas frases, eu me sinto até envergonhado, porque, puxa, que coisa, olha, o senhor é um homem de Deus, e tal, e tal, e tal, e fica assim, inflando o nosso ego, com a boa intenção, na verdade, com o desejo de, quase que de compensar, de dizer, poxa, esse coitado desse pastor deve estar sofrendo tanto, deixa eu dar uma palavra de ânimo, deixa eu dar uma inspiração. Eu fico feliz com o carinho das pessoas, assim como eu recebi aqui. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu considerar a nossa experiência como sacrifício, eu digo a você, no dia que eu olhar para a minha experiência como um sacrifício de verdade, olha, realmente isso foi um sacrifício, meu ministério se tornou medíocre. Eu poderia aqui relatar para vocês algumas realidades do campo missionário, normalmente eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Vou falar apenas algumas para vocês entenderem por que as pessoas acham que é sacrifício, inclusive muitos colegas meus pastores. Eu lembro que quando eu comentei com alguns colegas que eu estava indo para a Mongólia, um deles virou para mim e falou assim: sério? Really? Cara, o que é que houve? Teve algum problema? Por que estão te mandando para a Mongólia? Percebe? Cara, mas você teve a opção de escolher? Me perguntaram isso. Você teve a opção? Eu falei, não apenas eu tive a opção, eu me coloquei à disposição para ir para onde fosse. E as pessoas ficam se questionando, mas o que é que te levou para lá? Ah, você deve estar ganhando em dólar, né? Ah, deve ser isso, você deve estar ganhando em dólar. Ah, com certeza. Aí, eu também quero ir, hein? E aí eu sou obrigado a falar algumas coisas, para que as pessoas entendam. Na Mongólia, eu ganho cerca de 5 vezes menos do que eu recebia no Brasil. 5 vezes menos. Eu tinha um bom carro no Brasil, vivia num bom apartamento.
Eu vivi 2 anos na Mongólia sem carro, pegando ônibus a 40 graus abaixo de zero. O carro que nós temos hoje foi uma doação. Eu não tinha condição nenhuma de comprar o carro com o dinheiro que eu recebo. O dinheiro que eu recebo é suficiente apenas para comprar comida. Claro, sobra algumas coisas, né? Mas eu digo assim, no seu montante eu colocaria aí, sei lá, 85% talvez, só para comprar comida. E às vezes eu relato isso, eu relato outras coisas, né? Mas eu não relato isso para me vitimizar, não. Eu não relato isso para as pessoas sentirem pena de mim, não. Porque, queridos, essa foi uma escolha pessoal. Eu não fui obrigado. Eu não fui castigado para lá. Eu não posso me lamentar por ter a honra de sofrer pelo nome de Cristo. No dia que eu fizer isso, no dia que eu me gloriar de sofrimentos, e não me gloriar em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, o meu ministério se tornou medíocre, eu me tornei um profissional da religião, e isso é tudo que eu menos quero na minha vida. Queira Deus que isso nunca aconteça, porque no dia que isso acontecer, eu não tenho a mínima dúvida de entregar minha credencial, porque não é para isso que nós somos chamados, nem como pastores, nem como discípulos. Todos nós somos discípulos. Essa obra não é de pastores, não é de teólogos, não é de profissionais. Essa obra é de cada um daqueles que foi um dia chamado por Jesus Cristo, chamado para ser uma testemunha. E se você avaliar, se Jesus Cristo é Deus, e nós cremos que Ele é Deus, e Ele morreu por mim, Deus se fez carne, desceu dos céus, veio para o pior distrito do universo, que era o planeta Terra, viveu uma vida de humilhação, de privações, e por fim foi rejeitado pelos seus, sofreu, humilhado, e por fim escarnecido e morto. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício será demasiado grande para fazermos por Ele, nenhum. É simplesmente colocar em perspectiva as duas coisas, e você perceberá que todo sacrifício para Cristo é pouco, e que nós deveríamos nos sentir honrados por sermos chamados para vivermos esta vida, uma vida que envolve sim separação, uma vida que envolve sim sofrimento, mas em meio à separação e em meio ao sofrimento, uma união íntima com o Senhor. Foi isso que o Senhor ofereceu a Abraão. Ele disse: Abraão, você vai deixar a sua terra, Abraão, você vai deixar a sua parentela, Abraão, você vai deixar a sua cultura, o seu conforto, a sua zona de conforto, você vai deixar as suas antigas perspectivas, os seus velhos paradigmas, para enxergar além. Você vai perceber, Abraão, que a sua vida, ela será uma bênção para todas as famílias da terra. Isso se cumpriu, porque foi através de Abraão que veio o Messias. Da descendência de Abraão veio o Messias. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais próximos estamos dele, mais intensamente nos tornamos missionários. Foi isso que Deus quis fazer com Abraão. E lembrem-se, Deus ele pediu de Abraão o maior de todos os sacrifícios. Era isso que Deus queria fazer com Abraão. Ele queria dizer assim: Abraão, você acha que você está sofrendo? Agora eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Sabe o filho da promessa? Você vai pegar aquele que é o mais caro para você, aquela que é a coisa mais preciosa da sua vida, aquilo que de fato você daria tudo para não perder. E eu quero que você me ofereça exatamente aquilo que é mais precioso para você: o seu filho, o filho da promessa. Eu quero que você reflita agora na sua vida e pare para pensar: o que é mais precioso na sua vida? O que é que você dá mais valor? O que é que você nessa noite, se pudesse escolher, dizendo assim: olha, você tem hoje a opção de perder tudo o que você possui, mas preservar apenas um item, uma coisa, que pode ser um objeto, uma pessoa ou uma circunstância, o que você preservaria? Agora se imagine perdendo esta coisa, ou melhor, imagine-se tendo que perder voluntariamente esta coisa.
Foi isso que Deus pediu a Abraão. E por fim, nós conhecemos a história, quando Abraão estava prestes a descer o cutelo, Deus interviu, enviou o anjo o impediu, não faça mal ao menino, e ali estava um animal, provido por Deus para ser sacrificado, como Abraão pela fé já havia dito, Deus proverá. Deus mostrou a Abraão ali exatamente isso, que nenhum sofrimento seria demasiado grande, quando comparado ao sofrimento do próprio Deus. Deus, ele sofre as dores de separação da missão desde o Éden. A missão começou por causa da separação, e é por isso que separação está envolvida na missão. Deus, ele sofreu essas dores desde o início, e ele ainda sofre por conta da separação que o pecado causa entre nós e o nosso Deus. Por conta dos muros que são erguidos. E quando agora eu digo muros, eu coloquei de maneira especial essa foto, porque esse muro tem uma representatividade histórica e geopolítica. Que bandeira é essa aqui? Bandeira da Palestina, né? E esse cidadão aqui, eu não sei se ele está tentando passar para o outro lado, se ele está descendo para cá, mas enfim. O fato é que essa foto representa muito bem a história das missões. O povo de Israel levantou muros de etnocentrismo, levantou muros de preconceitos, levantou muros e barreiras que impediram as pessoas de enxergar a luz do Evangelho. Sabe, queridos, e muitas vezes, pessoas no campo missionário não aceitam o Evangelho, não por causa da mensagem do Evangelho em si, mas por causa dos muros que nós carregamos junto com a mensagem, que nada tem que ver com o Evangelho. Muitas vezes é a estrangeirice do Evangelho que faz com que as pessoas o rejeitem, não a mensagem em si. E isso é o mais triste. E foi por isso que Jesus, ele nos chama para uma separação, mas ele também nos chama para a união, para a liberdade, para superarmos esses muros que nos dividem. A Bíblia deixa claro, quando Jesus ora pelos seus discípulos, em João capítulo 17, ele diz, eu oro por eles, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Normalmente nós só enfatizamos a parte de que não somos do mundo, mas esquecemos da parte que estamos no mundo. E se somos o sal da terra, precisamos estar envolvidos na massa. Não podemos nos separar, não podemos levantar barreiras, não podemos nos tornar irrelevantes em uma bolha religiosa, em uma cultura religiosa etnocêntrica que só faz sentido para nós. Eu me peguei nessa situação quando eu comecei a estudar teologia e comecei a me envolver muito com, enfim, essa realidade acadêmica, de estudos teológicos, exegese, hermenêutica. E eu lembro que quando eu voltava a Salvador, quando eu saía do internato e ia a Salvador, seja num final de semana ou férias, qualquer oportunidade, eu encontrava com alguns colegas meus que não eram da igreja. Sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu não tinha assunto para conversar com eles. Já aconteceu isso com você? Eu não tinha assunto. Porque eu estava numa bolha. Eu não conseguia enxergar a realidade das pessoas mais. Era como se eu estivesse cego para isso. Então eu não tinha assunto. Eu não tinha o que conversar. Os meus assuntos não os interessavam. E os assuntos deles não apenas não me interessavam, como eu ignorava, eu desconhecia por completo. E eu comecei a perceber essa situação, essa realidade. E eu me coloquei numa condição onde eu entendi que para nós sermos relevantes, nós precisamos enfatizar que nós estamos no mundo. Nós não somos dele, mas nós estamos no mundo. E se estamos no mundo, precisamos nos relacionar com ele, para que essa mensagem, para que essa separação ocorrida pelo pecado, para que essa separação exigida pela missão, para que todo esse sacrifício, de fato, valha a pena.
Porque a separação, ela precede a união com Deus e com o seu próximo. Isso é a separação que envolve a missão. Ela envolve uma separação, uma perda e um ganho, uma separação e uma união. Eu tenho um texto bíblico aqui de Oswald Smith, ou melhor, uma citação de Oswald Smith, é um missiólogo, e ele diz o seguinte: qualquer igreja que não esteja seriamente envolvida em cumprir a grande comissão, perdeu o seu direito bíblico de existir. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E uma outra citação de Mike Stachura, ele diz o seguinte: a marca de uma grande igreja não é o seu tamanho, nem a quantidade de bancos que possui, nem a quantidade de pessoas que atendem nos seus cultos de oração. Em resumo, uma grande igreja não é medida pela quantidade de pessoas que entram para adorar. Uma grande igreja é medida pela quantidade de pessoas que saem para servir. Quando nós quisermos avaliar o tamanho da nossa igreja, faça esse cálculo. Normalmente, lá na Mongólia, sabe o que é que as pessoas me perguntam no relatório que eu tenho que dar como pastor da minha igreja? Qual foi a frequência de pessoas no sábado? O que isso representa? Ok, as pessoas estão vindo ao sábado. Mas para mim, o que deveria haver naquele relatório, completando esta pergunta, porque sem essa segunda pergunta, para mim a primeira não faz sentido algum. As pessoas têm que ir para adorar, têm que ir para estar junto com Jesus com o propósito de serem enviadas. Se elas só vão e ficam, elas não estão cumprindo a missão, elas não entenderam para o que foram chamadas, elas não estão verdadeiramente ainda libertas. Elas continuam vivendo dentro de muros aos quais Jesus derrubou, a Bíblia diz, Jesus derrubou, está lá em Efésios, Jesus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios, em outras palavras, que havia entre as culturas. A segunda pergunta deveria ser: quantas pessoas da sua igreja têm saído para servir? Quantas pessoas de fato têm se envolvido, se engajado, se comprometido com a missão? Eu dei aqui um dado recentemente, de forma geral, do cristianismo, que normalmente em uma igreja, apenas 20% da sua membresia está envolvida em atividades missionárias ou engajada em algum tipo de ministério, em algum tipo de atividade da igreja. Os 80%, os demais 80% são meros consumidores de religião, meros espectadores. Queridos, e sabe o que chama-nos a atenção? É quando Ellen White ela fala sobre o derramamento do Espírito Santo como necessário e indispensável para o cumprimento da missão. Sabe o que ela diz? Apenas quando a maioria da igreja, a maioria, quanto é a maioria? 50% mais um. Apenas quando a maioria da igreja estiver em unidade e estiver buscando o poder para cumprir a missão, aí o Espírito Santo será derramado com seu poder na chuva serôdia. Apenas quando a maioria, esse tem que ser o nosso objetivo, não é conseguir unanimidade, porque nós não conseguiremos, nunca houve unanimidade, nem na igreja primitiva, nem no grupo de Cristo, mas nós precisamos, queridos, ajudar uns aos outros, para que um pequeno grupo de pessoas possa se multiplicar, para que as bênçãos que Deus tem dado para uma pessoa no reavivamento, na reforma da sua vida, seja transferida, compartilhada para outras vidas, assim como a vida de Abraão foi uma bênção, que a nossa vida também seja uma bênção para outras pessoas, ao invés de construirmos muros, que nós possamos erguer pontes de esperança, pontes de comunicação, pontes que levem luz, que levem compreensão, que levem perdão, que levem amor para as pessoas. O meu desafio para você nesta noite é exatamente que você reflita. Reflita naquilo que de alguma forma
tem te impedido de cumprir a missão? Alguma coisa que de alguma forma ainda te prende à terra de Ur? Alguma coisa que ainda te mantém vivendo uma antiga perspectiva, um antigo paradigma que precisa ser quebrado, que precisa ser substituído por uma visão mais ampla, uma visão global, a visão de Deus para a missão. Uma visão que não vê muros, mas vê pontes, vê não apenas desafios, mas enxerga oportunidades. Uma visão, sim, que envolve sofrimento, renúncia, separação, mas que tudo isso tem como objetivo nos levar a um relacionamento de união ainda mais íntimo e próximo com Deus e com o nosso próximo. Esse é o meu desejo, a minha oração e o meu apelo para você nesta noite. Nós iremos ouvir aqui a mensagem musical, acredito que nós teremos, como de costume, a mensagem musical ao final. E durante essa música eu quero te pedir que você medite. Medite exatamente no chamado que Deus fez para Abraão e que é o chamado que Ele faz para você. Um chamado de separação. Um chamado para que você seja uma bênção. E analise o que é que você precisa se separar. O que é que você precisa deixar, o que você precisa abandonar, o que você precisa sacrificar, que de alguma forma te mantém atrelado, te mantém preso a um antigo modo de vida, que é egoísta, que é centrado no eu, que é etnocêntrico e que não nos faz enxergar que as fronteiras que Deus deseja para nós são muito mais largas, são muito mais amplas. Deus deseja alargar as nossas fronteiras, Deus deseja alargar a nossa visão, Deus deseja nos enviar, assim como enviou Abraão, muitas vezes para uma terra desconhecida, para um povo desconhecido, para um ministério desconhecido. Eu não estou falando agora aqui de ir para um outro país, eu estou falando aqui de se comprometer e se colocar, como já falamos, nas mãos de Deus, para que Ele nos envie quando e onde Ele quiser, mesmo que seja para o vizinho do lado da sua casa. Enquanto as meninas estiverem aqui cantando, faça essa reflexão, faça a sua oração, e ao final, se você deseja viver essa experiência de Abraão, a experiência do chamado missionário, e de ser uma bênção para outros, eu te peço que ao final da música você fique em pé e ore junto comigo. Senhor.
Querido e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a dor da separação no seu coração, causada pelo pecado que os nossos primeiros pais cometeram, não o paralisou, não o deixou vivenciando simplesmente a sua realidade como Deus, como soberano do universo, em uma zona de conforto e indiferente para com a realidade do ser humano, a realidade caída da raça humana. A separação, Senhor, foi o trigger para essa missão. Missão envolve separação, e separação envolve sofrimento. O seu coração sofrido, Senhor, o levou a chegar às últimas consequências para nos salvar, para restabelecer essa comunicação, para restabelecer essa comunhão, este relacionamento, para reconstruir uma ponte que havia sido derrubada, para destruir muros que haviam sido erguidos. O Senhor chegou até as últimas consequências de vir a esta terra, tornar-se carne, tornar-se como um de nós, e por fim, sofrer a morte de cruz. Senhor, o Teu sacrifício e o Teu amor nos constrange, que aquilo que quebranta o Teu coração também possa quebrantar o nosso, que a visão e a perspectiva de um mundo que está separado de Ti, que lhe causa sofrimento, também cause sofrimento ao nosso coração, também nos incomode, também nos deixe indignados, também, Senhor, nos erga, nos envie, nos lance, assim como vimos nessa semana, como pedras nas mãos do Senhor, lançadas para fora em direção ao mundo que perece. Que o Senhor nos ajude a refletir naquilo que precisamos deixar, naquilo que precisamos abandonar, naquilo que precisamos renunciar. Muitas vezes, Senhor, uma decisão pela missão envolve, inclusive, deixar para trás amigos, parentes, pessoas que amamos, costumes que temos, conforto, bens, recursos financeiros e, sobretudo, velhos paradigmas. Isso dói, isso machuca. Portanto, Senhor, ajuda-nos a entender que em toda separação para a missão, o Senhor tem para nós a oferecer uma união ainda mais íntima contigo e com o nosso semelhante. Dá-nos esse entendimento, dá-nos essa compreensão e, sobretudo, dá-nos essa coragem. Nós aqui da igreja de Dallas, os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, vivem na terra da liberdade, como diz o hino americano, the land of the free, mas não para por aí. Esta também é a home of the brave, a terra dos bravos, dos corajosos. Que esta bravura, Senhor, seja encontrada no coração de cada discípulo, de cada testemunha Tua aqui presente, a bravura que nos leva a avançar rumo ao desconhecido, pela fé, com a certeza de que este mesmo Deus que nos abençoa, quer nos usar como um canal de bênçãos para outros. Assim como Abraão, talvez, não tinha a real perspectiva, a real noção do tamanho que a sua influência exerceria sobre a terra. Senhor, o Senhor quer realizar grandes coisas em nós e através de nós. E se esperamos grandes coisas de Deus, estejamos certos que pela fé, Deus pode realizar grandes coisas através de nós. Que o Senhor abençoe a Igreja Adventista Brasileira de Dallas, cada família aqui representada, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de escola, que nós possamos falar a língua deles, que nós possamos enxergar a realidade de cada um deles, que nós possamos levar uma mensagem que seja relevante, impactante e transformadora. Nos ajude a cumprirmos a missão.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você. Uma boa noite mais uma vez, um bom descanso, que você retorne em paz e em segurança para os seus lares, e amanhã te espero aqui mais uma vez. Amanhã, posso adiantar, será uma das mensagens mais importantes de toda esta semana. Eu reservei esta mensagem exatamente para o culto de quarta-feira, então aguardo você aqui, juntamente com mais dos nossos convidados. Que Deus abençoe.